do céu, que renova, que cura, que transforma. E eu tenho certeza, meus irmãos, que a palavra do Senhor, hoje, ela vai entrar sobre a sua vida, no seu coração, e você vai sair daqui renovado pela honra e a glória do Senhor. Abra vossas Bíblias no livro de João, no capítulo 9. Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é fiel, soberano, e nós temos que confiar de todo o nosso coração, todas as nossas forças ao Senhor. Teve pessoas que veio aqui hoje com o coração entristecido, com a alma amargurada, só que Deus, Ele está falando que hoje Ele vai curar. Deus, Ele está falando que hoje Ele vai passar o bálsamo, porque tudo está na mão dEle. O poder é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle, e o Espírito Santo que se move sobre a igreja é dEle. E ninguém faz nada, não tem nada a oferecer, se não estiver com o Espírito Santo do Senhor. Porque quem revela é o Espírito, meus irmãos. Quem mostra é o Espírito. Quem toca no profundo, no oculto e no escondido que ninguém viu é o Espírito Santo. E eu creio que hoje Ele vai tocar em você. Amém, meus irmãos? João 9, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele a obra de Deus. Meus irmãos, muitas coisas acontecem em nossas vidas, não é porque nós pecamos, nossos pais pecou, ou alguém próximo que está de nós no nosso dia a dia, no decorrer do nosso dia, está acontecendo em nossa vida, é porque nós estamos no erro. É para que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas. Porque hoje já foi falado, gerar testemunho causa dor. Mas quando causa dor, o testemunho é maior que a dor. Amém, meus irmãos? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aleluia. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e entoou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória. Meus irmãos, essa palavra aqui, eu ainda não estava junto, nem presente com a minha esposa quando ela recebeu este projeto que Deus entregou para ela. E meus irmãos, primeiramente eu sou grato a Deus. Todos os dias eu agradeço ao Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou, porque eu sei o que Ele fez em minha vida. Só que, meus irmãos, se nós formos ler mais adiante sobre essa palavra, os fariseus, eles se reúnem e eles ficam indignados com o que o Senhor Jesus Cristo fez naquele homem, porque ele era um cego de nascença. Ele não perdeu as vistas dele quando ele já era adolescente,
adolescente ou criança, ele já nasceu cego. E ele vivia na rua. Só que, meus irmãos, quando aquele milagre aconteceu, a notícia ela se espalhou de tal forma que os fariseus eles se indignaram com Jesus. Como ele fez? Como que pode? Querendo interrogar, querendo colocar ponto, querendo limitar o nosso Deus. Só que nenhum homem, ninguém pode limitar o nosso Deus, porque o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, e o Espírito que se move sobre a igreja, que se move sobre nós é dele. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra com uma missão, e ele deu muitos sinais. Só que muitos naquela época viram os sinais, viram as obras, viram os milagres, viram as multiplicações dos pães, dos peixes, e quando teve a oportunidade, eles escolheram Barrabás. Meus irmãos, voltando à palavra, e ali estavam aqueles fariseus juntos, e chamaram aquele cego, para ver realmente se ele era cego. Só que eles chamaram os pais deles para realmente perguntar se ele era cego, se ele reconhecia, se realmente ele era filho dele, se ele era cego. E os pais dele responderam: sim, este é meu filho, e ele nasceu cego. Meus irmãos, só que a palavra do Senhor ele colocou em meu coração hoje para entregar para a igreja é que nós temos que ser gratos ao Senhor. Gratidão. Porque mesmo aquele homem sabendo que ele poderia morrer, ele poderia perder a sua vida, ele foi lá e ele foi um sujeito, um homem, e falou: sim, realmente ele me curou. E os fariseus, eles falaram: mas como o pecador fez isso? Ele falou: eu não sei se ele é pecador, mas ele é profeta. E ele me deu a ordem, e eu fui até o tanque, e eu voltei vendo. E eu estou aqui para testificar o que ele fez. Meus irmãos, muitos poderiam ali se acovardar e não querer ir aonde ele foi, para se cumprir, para falar e dizer que o nosso Deus que curou ele poderia virar as costas e sair e não ir lá. Só que ele foi grato. Quando nós somos gratos ao Senhor, no pouco, ele nos coloca no muito. Então o sinal que o Senhor está te dando, você pode achar que é pouco, mas nada que vem do Senhor é pouco. O que ele entrega em tuas mãos pode ser pouco para você, mas se você zelar, cuidar, vai crescer. Meus irmãos, até Jesus Cristo, meus irmãos, ele começou pequeno, e nós já queremos começar grande. Ele foi humilde, meus irmãos. Ele saiu do trono dele, deixou a riqueza dele, deixou tudo e veio aqui por nós, se entregou por nós. Mas foi por quê? Perdão e amor pelas nossas almas, pela nossa vida. Meus irmãos, não adianta nós falar em línguas, não adianta nós sapatear no Espírito, nós profetizar, nós entregar profecia, nós revelar, nós colocar a mão e o demônio se manifestar e ir embora, é tudo para a glória do Senhor. Mas se nós não liberar o perdão, nada disso que acontece vai ter credibilidade para o Senhor. Porque quando nós liberamos o perdão, Deus ele abre um caminho para que nós venha alcançar a
aquilo que nós nunca imaginamos que nós poderíamos chegar. Mas isso, meus irmãos, nós temos que perdoar e amar, porque com o coração amargurado, fechado, é difícil agradar o Senhor. Então nós temos que perdoar, meus irmãos, porque nós estamos aqui hoje porque o nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos perdoou. Porque se você for parar para pensar o que você já fez, o que você já aprontou, o que você já fez na sua vida, os seus pecados que você cometeu, e o nosso Senhor nos perdoou. Então nós temos que perdoar, meus irmãos. Nós temos que perdoar, nós temos que liberar perdão. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes é incompreensível, mas quem somos nós para não compreender o próximo? Quem somos nós para não compreender os nossos irmãos, os nossos parentes, a nossa família, aqueles que nos fez mal? A palavra do Senhor diz em Romanos: não trate o mal com o mal, trate o mal com o bem. Porque quando você trata o mal com o bem, você está plantando o bem. E a palavra do Senhor é clara: o que você planta, você vai colher. Se você plantar o mal, é a lei da semeadura, você vai colher o mal. Não tem como você correr, porque você plantou, você regou e vai crescer e você vai colher. Então plante o bem, independente da circunstância, independente do que está acontecendo. Meus irmãos, Deus Ele me fez relembrar que quando eu era pequeno, na minha infância, e quando eu tinha 3 meses de nascido, ou antes mesmo, 2, não me recordo direito, a minha mãe ela foi embora e me deixou com a minha avó. E o meu pai ele era criminoso. E a primeira oportunidade que ele teve, ele não me reconheceu como filho porque eu nasci loiro. E ele falou que ele era moreno e eu não tinha como eu ser o seu filho dele. E ele foi e me vendeu. Ele me vendeu, meus irmãos, para um casal de japonês. E ele já estava entregando para o japonês. E a minha avó correu e ela me puxou pela perna. O japonês me puxava pelos braços e meu pai me puxava pela outra perna. E Deus usou a minha avó e ela me trouxe de volta. E para a honra e glória do Senhor, não tenho nenhuma sequela nos braços, nas pernas. Eu louvo a Deus por isso. Só que isso, meus irmãos, não era meu pai, era o inimigo usando ele, porque o inimigo ele sabe a promessa que Deus tem em nossas vidas. E ele quer de qualquer forma nos paralisar. E ele não contente, ele pegou e colocou fogo na casa que eu morava, com todo mundo junto. Nisso a minha mãe estava presente. E a casa que nós morávamos era uma casa que o telhado era de palha. E aquele fogo se consumiu sobre aquela casa. E Deus usou o meu tio e nos tirou de lá de dentro. Só que, meus irmãos, voltando para hoje, quando eu fui se batizar, descer nas águas, eu ainda tinha uma mágoa, eu não tinha perdoado meu pai. E eu estava em outra igreja e Deus usou aquela mulher que estava pregando e falou assim: tem uma pessoa aqui que vai se batizar amanhã. Só que para ele se batizar, ele tem que falar com o pai dele materno e pedir perdão para ele, para que o batismo dele seja concluído. Meus irmãos, se eu não tivesse perdoado meu pai, liberado o perdão para ele, nada teria acontecido. Então, meus irmãos, o perdão é muito importante. Eu não sei porque eu estou falando, mas o Espírito Santo
e nada que sai desse altar é sem direção. E eu creio que se hoje você veio aqui com o coração amargurado, com o coração triste, ferido, a melhor solução que você tem é você liberar o perdão. Porque quando você liberar o perdão, o nosso Deus ele vai entrar com a providência. Ele vai entrar, meus irmãos, com a resposta que você estava esperando. Então seja grato e perdoe, porque é o que o Espírito Santo está pedindo para a igreja hoje. A humildade, meus irmãos, ela é tudo. Se nós não for humilde, vai em vão o que nós estamos fazendo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era humilde. Ele era humilde. Ele pisou aqui na terra, mas ele foi humilde. Ele não pisou em ninguém, ele não passou por cima de ninguém. Ele foi humilde. Mesmo ele sabendo que Judas ia trair ele tratava Judas bem. Porque ele sabia que ali tinha um propósito sobre a vida de Judas. E quem somos nós para querer estar falando mal, estar querendo afedejar? Porque a palavra do Senhor diz que tinha uma mulher que foi pega em adultério e ela saiu correndo e aqueles homens estavam com pedras, pessoas querendo matar ela apedrejada. Enquanto ela estava correndo, ela se deu de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia, Deus. Quem poderia tirar a pedra era ele. Mas ele falou o quê? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Meus irmãos, e quando ele olhou, não se encontrava mais ninguém ali. Porque todos sabiam que eram pecadores. Todos sabiam que era falho. Porque o mundo que nós vivemos, meus irmãos, está contaminado pelo pecado. Não adianta nós querer passar por cima do próximo, que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas nós temos que ser grato ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Números, no capítulo 11, que os hebreus que foi tirado do Egito, eles estavam reclamando do Senhor, estava relembrando do passado, falando: eu estou com saudade de comer carne, de comer cebola, de comer pepino, que Faraó nos dava de graça. Meus irmãos, o povo era feito de escravo. Eles trabalhavam amassando barro para fazer tijolo. Passou 450 ou 60 anos sob a custódia ali de Faraó, na escravidão, sendo massacrado. E quando eles estavam sob a proteção do Senhor, Deus provendo, mandando um maná do céu para ele comer, eles estavam reclamando, não foi grato ao Senhor. Meu Deus. Meus irmãos, quando estava frio, o Senhor, ele mandava uma coluna de fogo para aquecer e para guiar eles. Aleluia. No deserto. Reclamaram que estava com sede. Deus, ele fura a pedra e da pedra sai água. Meu Deus. E mata a sede de todos. Aleluia. Meus irmãos, eles saíram do Egito. E quando eles olharam para trás, viram a carruagem de Faraó. E se desesperaram e falaram: Moisés, você nos tirou do Egito para que nós viemos morrer aqui sobre esse mar vermelho. E Deus fala para Moisés: toca com o cajado sobre as águas e você vai ver o que vai acontecer. Meu Deus. E quando Moisés obedeceu, as águas se abriu.
meus irmãos, mas a mesma água que libertou, que salvou, foi a mesma água que matou os inimigos. Oh, glória. Oh, aleluia, Deus. Meus irmãos, a mesma estratégia que o Senhor Ele tem para a sua vida, para te salvar, é a mesma estratégia que o Senhor Ele usa para tirar os teus inimigos do teu caminho. Aleluia, Deus. Aleluia. Meus irmãos, e ele fala: Moisés, olha para trás, vê se você vê os seus inimigos. As mesmas águas que se abriu foi a mesma água que feriu. Os hebreus ele passou com o pé seco, mas a carruagem de Faraó não chegou nem no meio. Porque a hora que o Senhor falou, a hora que o Senhor liberou foi: quando eles atravessar, o mar vai se fechar. E Deus está falando para alguém aqui hoje: quando você dá um passo na minha presença, aqueles inimigos que estão te perseguindo, ele vai parar. Porque essa batalha que ele vai lutar sou eu. Porque o grande general ele vai entrar na batalha por você. O grande general ele vai ordenar anjos a teu favor. Ele vai pelejar por ti. Porque sozinho você não consegue. Mas com a palavra do Senhor, porque ela que cura, ela que liberta, ela que transforma, ela que cura, ela que, meus irmãos, que muda, ela que muda, meus irmãos, porque ele mudou a minha vida. Foi a palavra do Senhor que me tirou do fundo do poço, a palavra do Senhor que me tirou do mundo do crime, que me tirou do tráfico, que me tirou, meus irmãos, da onde ninguém mais queria, da credibilidade. Hoje ele está falando para você. É a mesma palavra que ele usou para me salvar, para salvar a minha vida. É a mesma ferramenta que ele está usando hoje para abrir os teus caminhos. Porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, ele canta assim para você: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para continuar lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Por glória, a porta que o Senhor vai abrir na tua vida, ninguém vai poder fechar. Eu creio. Soberano, maravilhoso, Eu vou falar. Meus irmãos, mas a palavra do Senhor também fala que Abraão, Deus aparece para Abraão e faz uma promessa para Abraão. Abraão tinha 75 anos quando o Senhor apareceu para ele e falou: Abraão, eu vou te dar um filho. Só que Abraão, no pensamento, falou: como? Eu já velho e minha esposa já velha, como que o Senhor vai me dar um filho? Só que, meus irmãos, a promessa que o Senhor faz, ele cumpre. E quando tinha... Só que nisso, meus irmãos, Sara, ela chega até Abraão e fala assim: Abraão, você não tem um primogênito para suas bênçãos, então eu vou te dar a minha serva Agar e você deita com ela. Veja bem, meus irmãos, Abraão, ele não orou primeiramente ao Senhor para ver se aquilo se fazia bem aos olhos do Senhor. Só que como beneficiou ele aprovou. Ele aprovou e foi. Só que aí houve uma grande consequência. Ismael foi gerado. Só que a promessa que o Senhor fez para Abraão não foi com a serva dele. Foi com a esposa dele, Sara. E quando chegou o tempo e a hora, a promessa do Senhor se cumpriu. E Sara gerou a Isaac. Só que quando Sara vai a Abraão e fala: Abraão, Ismael
vai matar a Isaac. Manda ele e a tua serva embora. Abraão, ele não viu que aquilo era bem pelos olhos dele. E ele fez o quê? Foi orar ao Senhor para pedir uma resposta do Senhor. E Deus falou: ouve a tua mulher, porque o que ela diz, as palavras são sábias. Será que você está orando primeiro ao Senhor para tomar uma decisão? Meu Deus. Será que você está colocando o seu joelho no chão e está pedindo ao Senhor: Olha aí, meu Deus. Deus, me dá uma resposta. Isso é bem aos teus olhos, esse caminho que eu vou trilhar, que eu vou seguir agora, o Senhor está comigo? Ou se vai te fazer bem, você vai passar por cima da palavra do Senhor e não vai pedir o direcionamento de Deus? Ah, mas meu trabalho está sendo perseguido. Você orou ao Senhor primeiro para estar nesse lugar trabalhando? Meu Deus. Porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Meu Deus. Mas também não vai trazer desprezo, não vai trazer perseguição. O meu casamento, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor orou primeiro ao Senhor para você se casar. Jesus, é forte. Meus irmãos, primeiro de tudo nós temos que pedir a sabedoria do Senhor. Pedir se o Senhor ele está neste caso, se Ele está nesse caminho, se Ele está junto conosco nessa nova etapa da nossa vida. Porque o Senhor ele vai falar. Aleluia. O Senhor ele vai dizer: meu filho, espera mais um pouco. Porque esse caminho que você vai trilhar, ele vai te trazer tristeza. Eu não estou neste caminho. E Ele vai abrir uma porta que vai te trazer felicidade. Ah, meus irmãos, mas no relacionamento, no trabalho, na família, não vai ter dificuldade? Vai sim, mas não é do Senhor, é o inimigo. Querendo paralisar, querendo roubar os planos do Senhor na sua vida. Só que primeiramente, meus irmãos, antes de nós tomar uma decisão, nós temos que orar ao Senhor. Aleluia, Deus. Porque se nós não orar ao Senhor e nós for querer fazer do nosso jeito, o preço vai vir. Aleluia. É porque você plantou, você vai colher. Aleluia. Ore primeiro, meus irmãos. Ore, faça propósito. Meus irmãos, eu ainda estava no mundo do crime. E a minha esposa, ela chegou em mim e falou: amor, vamos fazer um propósito. Vamos fazer um voto. Não falou voto. Vamos fazer, ela falou: amor, vamos fazer assim, 7 dias. Vamos juntar dinheiro porque nós estamos gastando demais. Só que nisso, no particular dela com Deus, ela já tinha feito um voto. Ela já tinha feito um propósito. Meu Deus. E eu falei: vamos que eu estou junto. Só que eu não sabia que aquele seria o grande passo que eu estava dando na minha vida. E eu estava ali, meus irmãos, gerenciando e na rua vendendo droga. Só que eu fiz um trato com ela que eu não ia beber nem ia usar droga nesses 7 dias, que nós ia juntar dinheiro. Só que a palavra do Senhor diz: tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Aleluia. E tudo aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. A partir do momento que eu aceitei, eu liguei na terra e Deus ligou no céu. E ali, meus irmãos, eu estava ali sobre um propósito e eu não sabia. Meu Deus. E eu estava ali na biqueira vendendo droga, fazendo aquilo que o inimigo queria para a minha vida. Só que a promessa que o Senhor tinha na minha vida não era aquela. É de estar aqui pregando a palavra do Senhor, anunciando a boa nova do Senhor. E ali foi o grande passo que eu dei. Quando eu pensei em usar droga, eu não consegui. Aleluia. E no 6º dia, desceu um cara com um copo de uísque, do jeito que eu gostava, da maneira que eu bebia. E quando o inimigo falou: Tom, o inimigo ele vai te dar pratos, ele vai apresentar para você esse prato fácil. Ele me deu, eu falei: mas você deu que não, eu estou te dando. Quando eu peguei, que eu bebi, eu joguei tudo para fora porque era amargo. Glória a Deus. Mas aí
ver a realidade, era amargo. E meus irmãos, a partir daquele momento, daquele dia, daquela semana, que eu cumpri 7 dias, sem usar droga, sem beber, Deus ele começou a trabalhar em minha vida. E foi dali que ele fechou as portas. Ele fechou as portas do crime. Aleluia. Ele fechou as portas do roubo. Ele fechou as portas do estelionatário, de tudo. E ele falou, meu filho, essa porta está fechada. E eu tentava, mas não conseguia mais. Porque foi no propósito. Você tem um propósito na sua casa, na sua família. Não precisa você falar para o seu filho, para o seu esposo, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe. Eu não sei quem que é, meus irmãos. Mas faça um propósito com Deus. Aleluia. Que tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. E Deus ele vai te dar a vitória. E a vitória está aqui. Hoje eu estou aqui. Mas foi pelo propósito que a minha esposa fez pela minha vida. Então faça um propósito para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, para a tua mãe, para o teu pai, para a tua família. E eu creio, eu acredito que Deus ele vai te dar a vitória. O nome do Senhor vai ser glorificado. E você vai testemunhar aqui no altar. Porque o nosso Deus